Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, 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 amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, telespectador da TV Mundo Maior, você que nos acompanha no YouTube, Tatiana Benites, gratidão, gratidão, gratidão. Estamos começando mais um programa Sensibilidade. No programa de hoje, nós vamos falar de um novo filme. Opa, tá chegando nos cinemas de todo o Brasil, Sexo e Destino, o livro de Chico Xavier nas telas de cinema. Para falar sobre esse filme, duas pessoas. Nós vamos trazer a Mayara Paz, da FEB Cinema, da Federação Espírita Brasileira, para falar de cinema aqui junto com a gente. E também o Sidney Girão, da Estação Luz Filmes. Mayara Paz, que bom estar contigo mais uma vez para falar uma coisa que a gente ama de paixão, que é falar de cinema, Mayara Paz. Meu amigo Damião, olha que eu já estava pensando aqui, Damião, a gente está nesta empreitada, nesta caminhada boa que tem uns bons anos, não é, meu querido? Sempre contando com sua parceria, seu olhar carinhoso, que a gente possa aí ecoar no movimento, boas palavras em torno desta obra maravilhosa, que a gente que entra no Espiritismo, ou quem já nasce nele, né, aprende a estudar este livro desde cedo, né, Damião? E a expectativa está muito grande, porque é uma obra que toca todo mundo, é um romance considerado denso, mas a produção está de uma forma tão bonita, conduzindo um tema necessário, né, denso, mas de uma forma poética, artística, próprio da nossa doutrina, mas próprio do cinema também, então num equilíbrio muito bonito. E estamos aqui para falar de mais um filme, lançaremos dia 21 de maio, estamos com o nosso amigo querido Sidney Girão, que é um dos produtores, né, e vai poder contar aqui um pouquinho mais sobre essa experiência, bastidores, curiosidades, expectativas, e vamos juntos. Vamos lá, olha, Mayara Paz está aqui junto, já até anunciou o Sidney Girão. O Sidney Girão da Estação Luz Filmes, para o amigo ouvinte, telespectador, entender a Estação Luz Filmes, eu vou destacar só dois filmes ali que me bolem o coração demais, que é o Bezerra de Menezes, primeiro filme, né? Depois dessa retomada dos filmes espíritas, que foi realizado pela Estação Luz Filmes, e o Bate Coração, que eu vou chamar ali de um dos mais recentes, mas... E agora, o Chegando... Sexo e Destino. Sidney Girão, conta aí como é que você está, como é que estão os preparativos para esse 21 de maio na estreia de Sexo e Destino. Olá, pessoal, boa tarde. Meu Damião, rapaz, a gente sempre juntos aí em todos os projetos, vocês sempre de mãos dadas com a Estação dos Filmes, com a causa, com tudo. Bom, começo logo agradecendo demais todo o apoio que vocês têm dado, né, a importância e a relevância que vocês trazem, né, para essa forma de divulgar essas mensagens tão maravilhosas que vêm da espiritualidade, né? Então, mais uma vez, a gente está juntos em mais um projeto, você citou dois, o Bezerra e o Bate Coração. Também temos que fazer as honras aqui, né, ao Chico, no qual nós somos coprodutores, As Mães de Chico Xavier, um filme de uma longevidade assim, fantástica. Até hoje a gente recebe parabéns, né, sobre essa produção que ajuda tantas pessoas. Um dos últimos que a gente lançou foi o Divaldo, né, um filme lindíssimo, em homenagem ao próprio Divaldo Franco, a FEB Cinemas aqui encabeçando o nosso Lá 1, nosso Lá 2, já em produção o nosso Lá 3. Então a gente se depara assim com um patrimônio incalculável e imensurável de tantos projetos belíssimos que fizeram o bem a muita gente, né? Então de fato da gente se orgulhar, agradecer ao público, agradecer a vocês, agradecer a FEB, né, toda a confiança que nos tem sido repassado ao longo desses anos. E quero dizer mais, a gente está em produção, né? Estamos em produção do Sexo e Destino, que vem agora 21 de maio, tem outros filmes também
no setor industrial, no setor de produção. Então, a gente está muito feliz, viu? Muito feliz com esse momento. Vamos conversar sobre esse projeto agora, o Sexo e Destino. Conta um pouco, Maiara, vamos falar um pouco então de mais esse projeto da FEB Cinema, dando que o livro Sexo e Destino, que é o livro da FEB, da Federação Espírita Brasileira, mais um livro indo para o cinema, Maiara. Não, e que livro, né? Nós estamos aí dando, na verdade, prosseguimento a uma história bonita da coleção A Vida no Mundo Espiritual, né? De nosso querido André Luiz. Nesse caso, psicografia de Chico e Valdo Vieira, né? Metade, e realmente uma curiosidade já muito interessante em relação a esse livro, é metade psicografado por Chico, metade por Valdo, né? Então já temos um diferencial aí. E é a 12ª obra, uma coleção maravilhosa, estudada em todo o movimento espírita, que nos traz aí esse olhar, né, sobre a vida no mundo espiritual, e muita gente, inclusive, me pergunta nas entrevistas, nas lives, palestras, por que a gente tem tido um boom, né, tão grande de filmes, de obras, de materiais espiritualistas, e eu acredito que realmente seja desejar ter respostas, né, Damião? A gente leva respostas, a gente leva consolo, sobretudo. O Sidney falou aí da repercussão até hoje de As Mães de Chico, e nós temos realmente feedbacks constantes, Sidney, né, de pessoas, e são feedbacks muito tocantes, sobretudo sobre As Mães de Chico, de todos os filmes que a gente já trabalhou. Porque eu acho que tocar no luto, né, tocar na questão do luto em qualquer âmbito, mas a perda da mãe, né, pela mãe de um filho, realmente a dor é incomensurável. Assim, não tem como a gente comparar, né, com outras tantas que a gente acaba passando neste período de transição, sobretudo, né, neste período de provas e expiações. Mas a gente vê ali como cada um dos filmes foi tocando o público de uma forma diferente, e ao mesmo tempo eles foram se complementando, né? Então todo mundo que buscava uma resposta ali, acredito que tenha saído pelo menos com uma sementinha plantada, ou aqueles que ansiavam, né, por um olhar mais positivo diante da vida, mesma situação, ou aqueles que precisavam de uma reflexão, ou um puxão de orelha naquele instante também foi válido. Então, eu acho que esses conteúdos, como nós veremos em Sexo e Destino, nos trazem realmente um olhar diferenciado, né, sobre o mundo e sobre a vida, e sobre nós mesmos. Nós como espíritos, né, nós como indivíduos, nós como papéis dentro da sociedade, né, responsabilidades, reflexões necessárias, e Sexo e Destino nos traz questões bem, assim, não vou falar densas de novo, porque eu já falei, mas necessárias, atuais, mas que impactam, né? Quem já leu está entendendo o que eu estou falando. Quem não leu está na hora de ler, ainda dá tempo, gente. 21 de maio está bem aí, ainda dá tempo. Tem um mês, dá para ler o livro. Mas a forma como, a meu ver, muito inteligente que a direção do Márcio Trigo, a produção Nilcine Estação estão levando às telas, eu acho que agradará a todos que desejam ver essa história contada, né, de um jeito que toque, que impacte, que a pessoa se veja fazendo parte, né? A questão do pertencimento, da sensibilidade, da identificação serão muito claros. Eu falo e repito, né? Quem entrar no cinema para ver Sexo e Destino não sairá da mesma forma. Então, vão realmente assim, preparados para uma boa história, contada de uma forma muito, muito rica, muito sensível e cuidadosa. Eu acho que assim como o zelo que nós temos como FEB Cinema, em procurar sempre parceiros corretos, né, como são os meninos, que coadunem dos mesmos valores, eu acho que esse mesmo zelo, esse mesmo cuidado que nós temos com a doutrina, os meninos tiveram com esta obra. Assim, você percebe, né, a responsabilidade que eles perceberam ter em mãos, e o zelo e o carinho e a gentileza com que eles contaram a história, eu acho que realmente vai impactar a todos, né? Então, já deixo aqui, não é porque eu estou na frente do Sidney e estou falando isso, não, mas é porque, de fato, realmente ficou muito bonito o trabalho, e a gente está aqui tentando passar um pouquinho dessa, né, dessa expectativa de tudo que vimos nos bastidores também,
para que todo mundo esteja aí nas salas de cinema, Damião. 21 de maio, a gente pensa que está longe. Menino, estamos aí há um mês, pense. Tá chegando, tá chegando. Agora, Cisne, vamos então contar um pouco, até Maera até puxou um pouco desses bastidores, do trabalho da direção do Márcio Trigo, de quem trabalhou, dessa distribuição da Paris Filmes, dessa história, né, que une as duas famílias, Nogueira e Torres. Como é que foi essa montagem toda para essa realização do filme? Conta pra gente, Cisne. Esse projeto, ele tem sido, assim, uma grande bênção para a gente, né? E é um projeto que é interessante, a gente enxerga a vida dele, desde a época que a gente teve o primeiro movimento, que foi em 2009, e nós solicitamos à FEB os direitos, né, para poder desenvolver o filme do livro Sexo e Destino. Naquele primeiro momento, não deu certo. Obviamente, a gente estava iniciando nossas atividades dentro da área audiovisual. O Bezerra tinha dado muito certo, o Chico estava a caminho e tal, mas a gente entendeu que a gente não estava ainda no momento certo de receber o filme Sexo e Destino. Aí a gente sabe, né, que a espiritualidade cuida, né, Deus está no comando. E aí, em um determinado momento, a gente conseguiu marcar com a FEB e foi realmente um presente a gente receber os direitos de produzir o filme. E aí, sempre com aquele cuidado que a FEB tem, né, do patrimônio, de todo o patrimônio que a FEB tem essa responsabilidade de guardar, né, que é o patrimônio dos livros, principalmente, também. Ela tem muita responsabilidade com isso e foi nos delegado produzir o filme, mas produzir o filme diante de uma situação que precisava retratar aquilo que o livro trazia. E todos nós sabemos, é um livro bem completo, eu diria assim, e a gente buscou fazer um roteiro fidedigno ao que o livro trazia, principalmente algo que era um filme de época, né? Então, quando a gente terminou o primeiro roteiro e desenvolvemos ali mais alguns tratamentos, nós ficamos com um filme retratando, né, praticamente 3 períodos passados de épocas passadas. E aí o filme ficou inviável em termos de produção, em termos de custos financeiros, né? E a gente sabe que o material também interfere, né? A questão da materialidade. E buscamos fazer o projeto daquela forma, né, com recurso, retratando o filme de época, e não conseguimos, né? Eu hoje diria que, felizmente, a gente não conseguiu. A gente, na época, não sabe, né? A gente não conhece os desígnios de Deus, e a gente se revolta, né, com aquela ansiedade, com aquelas coisas. Eu me lembro que eu falava muito com o Maiara e com o Rabelo, vamos fazer, vamos produzir, embora, cadê o dinheiro, aquela coisa toda. E a gente acabou realmente sem condição de fazer o filme conforme o tratamento de roteiro que a gente tinha à época, que a gente chegou a fazer 11 tratamentos, se não me falha a memória. Mas, de fato, não conseguimos produzir um filme de época. E um belo dia, veio a ideia, não lembro aqui como e quem, mas veio um belo dia da gente fazer um filme baseado no livro Sexo e Destino, seguindo todos os fundamentos do livro Sexo e Destino, mas um filme atual. Um filme que se passasse nos dias atuais, até para identificar melhor o público. A ideia foi muito bem aceita pela equipe da FEB, mas com a condição que a gente preparasse um roteiro e esse roteiro realmente retratasse todos os princípios que a doutrina espírita resguarda, né? E aí nós fomos fazer o dever de casa. Então, buscamos parceiros, e mais uma vez deu tudo certo, assim como deram todos os projetos da gente. O Divaldo foi lindíssimo, que a gente fez em parceria com a produtora de São Paulo, né? O Chico Xavier, nós fomos convidados para fazer. O Mães, nós fizemos com coprodutoras. Então, sempre a gente acredita que de mãos dadas a gente constrói mais. Então, a gente já estava com o time Estação Luz Filmes e FEB, e aí o nosso time veio muito a ganhar com a produtora do Tommy,
Blavinsky, que é a Nilcine, né? O Tommy, ele é um produtor muito renomado, fez boa parte dos filmes dos Trapalhões, um cara com muita experiência e um cara espírita, conhecedor especificamente do livro Sexo e Destino. Então, o Tommy se apaixonou pela ideia logo no começo e disse, não, vamos fazer junto e tal, e aí juntou esse time muito bonito, né? A FEB, Nilcine e Estação dos Filmes. O Tommy puxou, né, o Márcio Trigo para ser diretor e um dos roteiristas, e preparamos aí, levamos um tempinho para preparar um novo roteiro dentro de uma vida atual, né, nos dias cotidianos, né? E aí a gente submeteu esse roteiro à apreciação da FEB, e graças a Deus, depois de algumas pontuações, a gente foi ajustando ali, e o roteiro ficou muito lindo, né? Consequentemente, a gente conseguiu produzir um filme com um orçamento mais em conta, não foi um filme barato, mas conseguimos produzir um filme com um orçamento viável. E ele todo retratando os dias atuais. Então, eu diria que, mais uma vez, né, Deus mostrou para a gente que a gente precisa confiar. A gente precisa confiar. Né? E talvez a mensagem chegue a mais pessoas, né, com esse modelo que o filme hoje está desenvolvido, que é um filme que retrata uma história lindíssima, né, de famílias, lindíssima, eu digo, pela reflexão que se traz, e vai atingir um número bem maior de pessoas e com uma empatia muito maior, porque é o dia a dia da gente, é como a Mayara falou na fala dela. É um filme que trata de assuntos densos, mas necessários. Né? É um assunto que várias famílias passam por isso, várias pessoas passam por isso, e muitas vezes a gente, por fraqueza humana, acaba se deixando levar. E o filme traz para a gente esse despertar novamente de conduta. Né? Então, teve essa história todinha aí na questão da produção do filme, chegando aos dias de hoje. Acho que a gente pontuou mais alguma coisa aí no decorrer do bate-papo. Vamos nesse decorrer falar, porque, Mayara, é sempre importante, né? E esses trabalhos da FEB agora, com a FEB Cinema, convidando todos, né? Como vem acontecendo nos filmes do Nosso Lar, do Wagner, a gente tem toda essa possibilidade, né, de levar os centros, convidar todas as pessoas, e esse trabalhinho ali, e a FEB Cinema vai trabalhando ali com todas as federações, para essa divulgação, para que o filme possa, mais uma vez, marcar presença. E aí é Sexo e Destino, a partir de 21 de maio, nos cinemas da Mayara. É isso mesmo, Damião. A gente vê muito o movimento integrado, né? É necessário, a gente sempre frisa isso. O público é um membro cativo da FEB Cinema. A gente pode fazer produções maravilhosas com efeitos, elenco, o que seja, material ficar lindíssimo. Se o público não aderir, né, a gente realmente não teve aí a concretização do processo de comunicação, né, que nós comunicadores corremos tanto atrás, trabalhamos nas nossas metas. Então, Damião, entramos em contato com todas as federativas, nossos queridos amigos. Todos estão aqui já aderindo, estamos com várias lives, né? Temos pré-estreias, né, Sidney, previstas para algumas capitais. Nós estamos fazendo uma boa movimentação, material compartilhado com todos. Então, as entidades especializadas também, Damião, AME, ABRAP, ABRAME, né, ABRARTE, estamos aí numa rede muito boa e repetindo, é engraçado. Observe, a gente tem, claro, né, na comunicação sempre que analisar os perfis dos públicos, o tempo em que cada um está. Eu sempre falo, nós não somos os mesmos de Nosso Lar para Nosso Lar 2, nem ninguém, né, 14 anos passados. E a gente observando essa mudança de perfil, tem uma característica que não muda no movimento. Nosso Lar, nós tínhamos ali, não tínhamos redes sociais na época, nós não tínhamos streaming na época, era outra realidade, né? 14 anos passados, nós tivemos que ajustar nossas ações de comunicação de acordo com o perfil do público diferenciado.
Mas uma coisa que não muda, primeiro é a vontade do Espírito, né? Que a gente tem aí mais e mais obras. E realmente a gente observa que essa união que se faz em torno de caravanas, de grupos de estudos, e tem gente que encerra grupo de estudo ali no cinema, Damião, imagine, né? Então, essa movimentação bonita, essa integração, essa união do nosso movimento. Sempre que a gente lança um filme, que a gente bota ali, né? Olha, a FEB realmente é coprodutora, aposta nesse trabalho bonito que está sendo feito, as pessoas aderem, né? Então, eu acho isso assim, é muito gratificante ver que estão todos ali imbuídos, né, do mesmo propósito, que é realmente a gente poder, não é apenas divulgar o espiritismo, né, Damião? Eu acho que esse é um debate que vai muito além de religião, de doutrina, é um debate que realmente tem que tocar ao coração, né? Então, sem proselitismo, sem doutrinarismo, a gente quer que as pessoas saiam do cinema realmente tocados de alguma forma, né? Que elas possam ali refletir, de repente ajudar alguém que está passando por uma situação similar, ou alguém mesmo dentro do seu lar, né? Do seu centro espírita, ali da sociedade como um todo, que aquela pessoa visualize e veja caminhos potenciais de perdão, de esperança, de um amanhã melhor, né? Então, eu acho que essa palavra me marca muito, tanto na leitura, no estudo da obra, quanto agora nos cinemas, é a questão da esperança. É a esperança de nos tornarmos melhores, é a esperança de nos perdoarmos e perdoarmos o outro, sabe? Então, eu acho que traz realmente uma mensagem muito bonita e seguimos trabalhando aí, junto com todos os irmãos. Damião, são 15 mil centros espíritas filiados à FEB, 27 federativas estaduais, quantas entidades especializadas que andam de mãos dadas conosco. Então, veja o potencial que nós temos. Se todos, né, realmente mentalizarem sobre a sua importância dentro desse projeto, né, que realmente cada um de nós tem essa responsabilidade dentro desse projeto, não é feito apenas por FEB Cinema e produtores, é feito por, né, cada um dos espíritas que anseiam tanto pela divulgação, para que ela aconteça. Então, se todos nós mentalizarmos essa responsabilidade como espíritas, como simpatizantes, nós teremos aí, se tudo der certo, mais um êxito, né? E aqui eu destaco, Damião, nós desejamos a ampliação da divulgação doutrinária. Esse é um campo e um meio fantástico para que a gente possa impulsionar isso, né? Perceba a quantidade de pessoas que nós já levamos aos cinemas ultimamente, nos últimos anos, de Bezerra para cá, né? Ali pense, 9 milhões de pessoas, cálculo por alto, tá? E de encarnados, né, Damião? Porque a gente sabe o reflexo e a importância disso também nos desencarnados. Então, meu amigo, a gente precisa realmente internalizar esse pensamento, essa responsabilidade e se fazer presente, né? Ali na divulgação, ali assistindo, mostrando para o mercado o potencial que nós temos, para que outros tantos filmes possam vir, né? E possamos aí também, por meio dessa sétima arte, divulgar outros e outros e outros e vários títulos, né? Só a FEB Editora nós temos 800, Damião. 800. E é o que eu falo, não são apenas 800 filmes potenciais, são diversas histórias, porque você pega um livro, Boa Nova, né? Jesus no Lar, ali você consegue extrair capítulos, nos capítulos, diversos outros títulos, né? Então, olha o potencial enorme que nós já estamos conseguindo, né, Sidney, concretizar com tantas produções, mas desejamos não parar. Nós somos transitórios, mas desejamos que o trabalho aí permaneça, perdure, que os que virão, né, possam continuar e possamos aí multiplicar em outros e variados trabalhos. E aí, Sidney Girão, conta pra gente, você estava falando, né, um pouco disso, de trazer a atualidade desse texto, né, para os dias de hoje, mas olha, paixões, culpas, escolhas mal resolvidas atravessam vidas e gerações. Quer dizer, só isso já é a atualidade de toda essa história de Sexo e Destino, que estreia nos cinemas dia 21 de maio. Sidney Girão. Então, é isso, né? O filme ele se passa nos dias atuais, no Rio de Janeiro, que é uma cidade que é boêmia, né? Muita diversão, muito corpo, né? Rio é muito corpo, né?
enfim, então isso favorece a questão do desenvolvimento da história. E está muito lindo, realmente, o filme. É um filme que é a história de muita gente, né? E que pode ser também a solução de muita gente, né? Então, de muita gente, muitas famílias. Então, daí a graça de se falar de amor, de se falar de perdão, de se falar, infelizmente, de traição, né? Nos dias atuais, é que ele se aproxima muito do público, né? Se aproxima muito do dia a dia. E o elenco é um elenco maravilhoso, uma produção fantástica. A gente, falando um pouquinho de bastidores, né? A gente filmou durante 6 semanas, das quais mais ou menos 5 semanas em Curitiba. Então, foi no período de julho, filmado em Curitiba, e os atores ali tendo que fazer a interpretação da sua rotina de vida no Rio, que é uma cidade mais efervescente, né? Eles todo agasalhadinho ali nos bastidores, esperando entrar em cena, e quando entravam tinham que tirar o agasalho, né? E o frio realmente doía ali na pele, mas eles levaram assim com muito comprometimento, né? Vários deles, vários atores com vários relatos que estão nas redes sociais do filme, já mostrando o que o filme impactou na vida deles, né? E o que eles conseguiram transmitir isso para as telas de cinema. Então nós vamos ter um filme de muita emoção, né? De um entretenimento forte, mas de muita emoção. E aí, quando chegamos no Rio, na última semana de gravação, foi tudo dando certo, tudo maravilhoso. Tivemos a presença de toda a FEB, de todo o corpo dirigente da FEB lá. Foi um momento muito bonito, vimos cenas hollywoodianas, como diz, né, Mayara? Filme, cenas fortes, assim, com ganho de produção muito, muito grande. O filme, tecnicamente, tem as melhores câmeras, as melhores lentes, tem as melhores iluminação, tem um sistema Dolby, né, de som, Atmos Dolby, então vem com tecnologia de som diferenciada, efeitos especiais. Então o filme realmente nós estamos tendo um cuidado grande para lançar um filme à altura de tudo que o público espírita, de que o livro, né, tem essa importância para o público. Então assim, tá sendo maravilhoso, maravilhoso, e tudo, graças a Deus, está dando certo. Vamos lançar aí pela Paris Filmes, né, uma distribuidora, talvez a maior distribuidora do cinema nacional. Graças a Deus está correndo tudo bem. É claro que a gente tem que entender que hoje, né, pós-pandemia, principalmente, o perfil de público no cinema, né, o desempenho do cinema mudou. E isso requer da gente uma atenção especial, conforme a Mayara comentou muito bem, ela que é especialista em comunicação. Hoje a gente tem que ter uma velocidade diferenciada, a gente tem que dar uma sacudida no público e dizer, pessoal, vamos aderir, né, vamos ao cinema logo nos primeiros dias, na quinta-feira, dia 21, na sexta, no sábado, quer dizer, lotar as salas de cinema, como a gente fez no Bezerra, como nós fizemos no Chico, como nós fizemos no Nosso Lar. Vamos aderir logo nas primeiras semanas, para que a gente consiga espaço. Vamos abrir o dia 21 de maio concorrendo com um filme da Disney. Não é o mesmo perfil de público, mas é um filme que vai ocupar várias salas de cinema. Se a gente não fizer com que a mensagem chegue, né, ao nosso primeiro público, que é o público espírita, para ir na quinta-feira, a gente pode perder terreno. Então, isso é uma união, né, com o apoio de vocês, Damião, e de principalmente toda a imprensa, e todas as lideranças, influenciadores espiritualistas, que a gente realmente consiga fazer com que essa mensagem chegue. O filme está bonito, o filme tem excelentes atores, uma direção maravilhosa, tem a FEB Cinema aí, que já assistiu o filme, já deu parecer, já sabe que o filme está falando a linguagem do público espírita. Então, é isso, é a gente se unir agora nesse momento para divulgar e para encher os espaços, porque, dando certo, a gente consegue produzir muito mais.
Esse todo o objetivo, né, Mayara, que de repente a gente possa estar abrindo cada vez mais portas, porque a novidade até para muitos é exatamente essa. O longa que é dirigido pelo Márcio Trigo chega aos cinemas com a coprodução da FEB Cinema, a produção é da Estação Luz Filmes e New Cine, e a distribuição da Paris Filmes. Quer dizer, são muitas as responsabilidades, mas para levar uma boa história, né, Mayara? É isso, Damião. A gente, como eu falei, né, o gado tem que ser muito grande, né? Nos foi deixado realmente um material precioso em mãos, né? E nós precisamos realmente zelar muito por ele. Então, da parceria com quem nós, né, fechamos as parcerias, no caso as produtoras, conhecemos, confiamos, conhecemos o trabalho, né? Conhecemos os propósitos, sobretudo. É importante a gente realmente somar esses esforços todos em torno da qualidade, né, daquilo que nós estamos fazendo. E a gente realmente acompanhou os processos, né, desde a análise de roteiro, desde a recusa inicial lá atrás. O Sidney fala isso, eu sempre falo da Ivone, né, porque a Ivone, Sidney, ela foi à FEB para apresentar Memórias de um Suicida, e a FEB recusou. Ela chegou danada em casa e queria queimar as páginas do livro. Falou, não quero mais saber. E os espíritos falaram, não, deve ter um sentido na recusa. Aguarde, guarde esse livro, que na hora certa, se tiver que acontecer, vai acontecer. E aí depois, mais adiante, um dos nossos ex-presidentes fez um ajuste em termos de conteúdo e publicou. Então, veja, memórias, a gente falando de memórias de um suicida. Então, a gente sabe que tem a hora certa para tudo acontecer. O mesmo aconteceu com o nosso Lar 2, então a gente realmente sabe que a gente está muito bem amparado, né? Que a espiritualidade sabe o propósito, sabe que estamos bem imbuídos de propósitos, Damião. Nós todos estamos empenhados em realmente levar o melhor trabalho possível, e isso é muito. Eu acho que isso grita em todos os que estão no grupo, sabe? A gente vê pessoas realmente muito certas de seu trabalho, certas que aquilo ali pode realmente auxiliar muita gente. Então, a gente percebe realmente a importância, a relevância, a seriedade de cada um dos envolvidos. A gente realmente está muito imbuído em relação a levar o melhor trabalho possível, mas volto a falar, nós precisamos que o público também se some a essa equipe. Né, o que o Sidney bem frisou. Muita gente nos pede renúncia, muita gente nos pede Paulo Estevam, filmes juvenis, infantis, nós precisamos mostrar que nós temos potencial de consumo destes materiais que vão ao cinema. E por isso vale que outros parceiros, né, identifiquem esse potencial e comprem ali a ideia de mais tempo em cartaz, de estender ali para outras salas, né, de produzir, né, outros tantos filmes. Então, gente, é um convite tão prazeroso que a gente faz para que seja vista e lida uma obra tão maravilhosa que tocará a todos. Então, a gente está convidando vocês a fazer parte desse processo junto conosco, mas é um processo tão maravilhoso, né? A gente está chamando vocês a irem ao cinema, ver uma adaptação de um livro de um peso como Sexo e Destino, gente. Então, estejamos todos juntos, os primeiros dias são essenciais, e vamos daqui a pouco, né, Sidney, já começar a contagem regressiva, gente. Então, tá pertinho, vamos aí ficar atentos às datas. E é importante, né, Sidney Girão, que essa contagem regressiva para todos, né? Porque de repente tá ali o filme, a hora que ele estrear dia 21, ele a vida, é um novo momento, né? Depois do livro, né, escrito por Chico Xavier e Valdo Vieira, é esse momento do filme, né? Como aconteceu, como vocês lembraram bem, né? As Mães de Chico, quando você falou da Mãe de Chico, para mim, nossa lembrança veio de Célia Diniz, de cara, né? Você vai lembrando de algumas cenas do filme, de algumas histórias, e é o que vai acontecer agora. Esse é mais uma oportunidade. É Sexo e Destino estreando nos cinemas de todo o Brasil, né, Sidney Girão? Isso, Daniel. Dia 21, né, de maio. E como bem você frisou agora há pouco, o filme, assim como o Mães, né, As Mães de Chico, ele é um filme que vai perdurar durante muito tempo, né, porque os temas são sempre atuais. Então, esse filme tem capacidade de ter longevidade, com certeza.
né? A gente aquecer todo o movimento, fazer com que chegue, né? A gente viu tanta coisa bonita esse final de semana, eu curtindo ali os Instagrams, o Facebook da vida, e aí está começando, né, os algoritmos a me mandar material de todo o Brasil. Então a gente está vendo vários grupos que a gente já nem imaginava que tivesse. Eu tô vibrando muito que a juventude talvez um dos primeiros filmes assim que eu estou vendo muita vibração na juventude, sabe? Então, vídeos gravados pelo pessoal da juventude, sendo replicados, adaptações do trailer, eu acho legal isso, né, que pegam o material e a turma já edita, já faz ali um modelinho que eles melhor entendem do formato de comunicação. Então, é assim, o filme é para todos, é de todos, né? Na época do Bezerra, que ali foi o primeiro dessa nova geração, o Bezerra, eu me lembro demais, ainda sem redes sociais, sem nada, se movimentava muito ali por e-mail, né? Então a gente recebia e-mail do Brasil afora, mexendo ali no trailer, colocando imagens dentro do corpo do e-mail. Um negócio lindo, lindo. E o Sexo e Destino eu estou vendo também, já esse movimento muito rico, de vários grupos do Brasil afora, se movimentando e se apropriando do projeto. Que é isso que a gente quer, o projeto não é nosso, é de Deus. A gente está aqui só sendo meros instrumentos, né? Então, com a graça de Deus, a partir do dia 21 de maio, ele vai ter vida própria. Nós vamos tentar ajudar um pouquinho, né? Continuando divulgando, dando as entrevistas. A Maiara tocou bem aí. A gente vai fazer um movimento legal. A gente queria fazer maior, mas como o cenário do cinema mudou, infelizmente a gente não está conseguindo. Mas a gente vai conseguir levar para algumas cidades do nosso país. A gente já tem definido aí Recife, Salvador, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Brasília, Rio, São Paulo e Fortaleza. A gente está conseguindo aqui umas pré-estreias, né? Para exatamente levar o maior número de espíritas possíveis, para que eles assistam o filme com maior antecedência. A maior parte está marcada agora dia 5 de maio, né, Mayara? E aí a turma já assiste, já endossa, já divulga, já promove, já fica feliz, já vai assistir de novo dia 21. Então, algumas ações que nós estamos fazendo para poder que as pessoas assistam o filme com antecedência e tenham certeza de que o filme é bom. 11 de maio está marcado São Paulo, e com a graça de Deus vocês vão estar lá na cabine, né, para assistir o filme, para poder ter essa certeza de que vocês estão divulgando um filme que está à altura, né, do espiritismo no Brasil. Muito bacana essa oportunidade, né, de estar aqui com Maiara Paz. Maiara Paz que está em Brasília, da FEB, ela que é da FEB Cinema agora, né, para falar de Sexo e Destino. O Sidney Girão que está em Fortaleza, e a gente está aqui levando até você todo esse conteúdo. Maiara, o programa está chegando ao final, mas ainda em tempo que você possa convidar todos os amigos que estão nos acompanhando para prestigiarem nos cinemas, a partir de 21 de maio, Sexo e Destino. Maiara Paz. É isso aí, meus amigos, olhe lá. Temos tantos papéis diante desse filme, seja homenagear Chico, André Luiz, Valdo Vieira, pelo trabalho maravilhoso, né, de passar uma mensagem tão bonita e tão forte para todos nós, necessária, seja por apreciar a sétima arte, seja para ver uma história muito bem contada. Nós temos aí diversos motivos para a pessoa ir ao cinema: espírita simpatizante, leve seus vizinhos, de crenças variadas. É uma história que toca a todos, gente. Isso é realmente notório, como todos sairão, de fato, tocados por uma mensagem de bem, uma mensagem forte, uma mensagem atual, né? E que a esperança aí realmente se faça viva no coração de todos, né? Então, vamos juntos, gente. Também estou muito ansiosa, todo mundo aqui ansioso, me perguntando. Eu falei, gente, mas eu também estou ansiosa. Nós iremos ali apreciar essa experiência de cinema, que é uma experiência, né, gente?
E é bom frisar aqui, muito bem frisar, nós não temos, né, Sidney, a perspectiva, não, temos a expectativa. Não temos a perspectiva de ir para o streaming, porque isso é muito bom frisar, é exclusivo para os cinemas, né? Porque muita gente, isso equivocadamente nos filmes anteriores, deixou, não, eu vou esperar já assim no streaming, eu não vou aos cinemas. Não façam isso. Primeiro que é uma experiência diferente, né? Este filme realmente é feito para o cinema, para essa experiência de tela, de som. Então não vamos perder tempo, né? Vamos aproveitar a boa mensagem hoje. Não vamos deixar para amanhã, não. Então vamos todos aí unidos realmente formar essa boa energia em torno de Sexo e Destino. Obrigado, viu, Maiara? Obrigado por essa oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Sidney Girão, aí o espaço para que podamos mais uma vez convidar todo o público a partir de 21 de maio, Sexo e Destino nos cinemas, essa história sobre responsabilidade, livre-arbítrio, redenção e perdão. Sidney Girão. Bem, mais uma vez agradecer, Damião, sempre a boa vontade de toda a equipe, o carinho que vocês têm, o compromisso que vocês têm. Então a gente, né, agradece, a gente parabeniza aqui o seu público e convida, né? Convida a estar no dia 21 de maio nos cinemas. A gente promete que o filme está muito bem cuidado, está um filme esteticamente muito bem produzido, como eu falei, com os melhores materiais que a gente tem no mercado. Uma experiência de cinema muito boa, porque vai entregar qualidade, né? Então você vai se divertir, vai viver essa experiência dentro do cinema, que isso que é importante. Com relação ao streaming, como muito bem a Maiara falou, há um movimento diferenciado, né, com relação à questão dos streams acontecendo. A gente vê um filme aí como o Avatar, já foi lançado há muito tempo, ainda não chegou, e não se sabe quando é que vai chegar no streaming, né? E muitas vezes, quando chega muito caro, né? Depois de um tempo, chega caríssimo, né? Um aluguel através do streaming. Então, a oportunidade mesmo, primeiro público, é cinema, né? E sem contar que é diferente, você assistir uma telona lá maravilhosa, no conforto do cinema, é diferente de você assistir em casa, né? Então, a gente convida para estar todos lá, com certeza o filme está lindo, está uma história belíssima, entretenimento muito bacana, e você vai realmente se emocionar. Então, fica aqui o convite e o pedido de que divulguem. Se você não puder ir na quinta-feira, fale para alguém aí, seu conhecido, né? Você já está sabendo que Sexo e Destino vai estar no cinema no dia 21? Então, é isso. É um trabalho que a gente vai fazer através da união, assim como foram feitos os demais. Obrigado, Sidney Girão. Obrigado, Maiara Paz. Falamos de Sexo e Destino, que estreia 21 de maio exclusivamente nos cinemas de todo o Brasil. Filme dirigido por Márcio Trigo, a FEB Cinema e a Estação Luz Filmes, conversando com você, amigo ouvinte, telespectador. E o convite, vamos ao cinema. A partir de 21 de maio, para assistir e conferir Sexo e Destino, mais uma obra de Chico Xavier e Valdo Vieira, nesse O Sexo e Destino, para que possamos conferir. Semana que vem estaremos juntos com mais um programa Sensibilidade. Até lá. Tchau. Você ouviu o programa Sensibilidade.